e as perguntas que fazem para qualquer homem ficar com um bocadinho mais de noção do que é que pode, às vezes, fazer para melhorar a sua própria convivência conjugal ou para melhorar a sua atividade sexual com o seu companheiro, a sua companheira, o que quer que seja. Eu acho que já tenho a Inês do outro lado, a Inês que é a convidada de hoje para esta conversa, a Inês que está comigo. Olá, Inês! Olá! Boa noite! A Inês, vocês acompanham o 2 às 10. Ela é uma das nossas residentes na atualidade e, portanto, falo com ela várias vezes. As suas opiniões são sempre muito precisas, muito diretas e, portanto, eu achei que para esta nossa conversa a Inês não teria tabu nenhum, pois não, Inês, para Não, conversarmos. nenhum enorme prazer em falar sobre isto e termos uma Prazer é uma boa plataforma palavra. indicada, até isso foi contextualizado, mas termos uma plataforma onde podemos falar disto, acho que é maravilhoso podermos aceder e ajudar a tantas pessoas, mas termos os homens a ouvir, eu acho que é fundamental, porque nós temos um bocadinho aquela ideia de que nós sabemos tudo sobre sexo e não precisamos que ninguém nos ensine, e esse é meio caminho andado para termos uma sexualidade muito pouco saudável. Portanto, não faz mal nenhum perguntar, não faz mal nenhum não saber, não faz mal nenhum querer melhorar. Mas já começámos pelo prazer, Inês, e nós depois vamos respondendo aqui a algumas perguntas. Eu gostava muito de perceber se há de facto muitas e muitas mulheres que não têm prazer nas relações sexuais. Muitas, muitas. Há vários motivos para isso. Há muitos anos que faço consultas de sexualidade. E o que eu sinto, e vou fazer só aqui uma parte assim, geral da sociedade, nas mulheres, as mulheres têm ali uma desconexão muito grande com o corpo e até desistem, porque sentem que é um peso estar a pedir ao namorado para ele demorar mais tempo, seja nos preliminares, seja no próprio ato, porque elas demoram mais. Uma mulher a partir dos 35 anos demora pelo menos 17 minutos a aquecer o motor. Eu Portanto, a adorava. rapidinha não dá, A rapidinha é uma fantasia de ser em cima da cozinha, de repente é fantástico, mas a nível de prazer sexual, certo? não, é mais a nível da magia e da Certo. O que fantasia de da vez em quando situação. também é incrível, mesmo que não se tenha o É, prazer, não é é? incrível, mas atenção, que a mulher não está lubrificada. Pois. Portanto, se assim quiserem, na gaveta da cozinha, os miúdos não percebem, coloquem o lubrificante vaginal, que coloca o lubrificante muito rápido e aí sim, não é? Ou então o homem, mesmo que seja assim uma rapidinha, pelo menos 5 minutos, a tocar no clitóris. Os homens, o maior problema que os homens têm é nós estamos cada vez mais com menos desejo sexual. Isso é da sociedade em geral, não é só das mulheres. Porque a sociedade está hipersexualizada. Ou seja, nós vemos um anúncio a vender um perfume e ela está de pernas abertas e não sei o quê. Vemos um filme ou uma série e já É ninguém tudo fica lindo, tudo surpreendido. sexy. Claro. É. Então, o que é que acontece? Acontece que a maioria de nós já não tem tanto esse estímulo e os homens vivem do estímulo visual. Enquanto que o órgão sensorial preferido do homem são os olhos, o órgão sensorial preferido das mulheres é a pele, é o tacto. E é isso que eles também às vezes não entendem, porque é que muitas mulheres gostam de fazer no escuro. Mas então só uma pergunta. As mulheres têm algum medo de falar com os seus companheiros, mesmo que os amem, mesmo que estejam juntos há muitos anos, de falar de sexualidade? Os casais não falam de sexualidade? Eu faço terapia de casal com casais a nível sexual e tenho muita dificuldade. Eu acho muito, ainda hoje me surpreende que estão casados há 20 ou 30 anos. Eu faço a seguinte pergunta, é um jogo que eu faço, que é, cada um tem que adivinhar o que é que o outro vai responder. Qual é a parte sexual que a sua mulher prefere ser tocada logo no início? Não sabem. Não sei. E depois dou um corpo humano a cada um e digo, uma sequência que ela gostasse. Não sabe. Onde é que é o sítio que ela tem mais prazer? Muitos não sabem, Mas também somos nós mulheres que não damos essa indicação? sem dúvida. As mulheres têm muito pudor em falar de sexo. Nós temos de ter noção de que uma mulher antigamente, se fosse a um café sozinha, já era uma prostituta. Se fosse a um café sozinha e falasse sobre sexo,
Meu Deus, como é que Deus. não seria? Ainda hoje, uma mulher que tenha um batom vermelho, e eu vim com batom vermelho de De propósito, propósito. sim, senhora, é uma mulher que é vista como, e ou já ouvi, já li comentários sobre isso, que uma psicóloga não pode, tem que ter um ar mais Mas sério. é o quê? É medo que o próprio companheiro ache que ela tem ideias que não são próprias? Quando se partilha, por exemplo, uma fantasia, ou eu gostava que me fizesse sexo oral, ou é medo que o próprio companheiro pergunte, mas porquê? Porquê é que estás a falar disso? Elas ficaram muito tempo sem falar. E então vai haver estranheza quando de repente começam a falar, pensam elas. Pensam que ele vai dizer, mas então, e vai, porque ele vai pensar, então, mas ela não me disse isto há 5 anos. E o maior erro muitas das vezes é persistir no erro. Não Certo. falam 5, agora não vou falar aos 10, agora não vou falar aos 15. Nós também temos que encontrar agora ferramentas construtivas para falarmos. Por outro lado, a mulher sabe perfeitamente que para o homem é uma situação de virilidade muito grande. Se nós dissermos que não foi assim tão bom, uh, Mas às magoa vezes também muito. não é preciso dizer assim, vá, mas diz, olha, tens que dar mais voltas à rotunda, porque senão não vais chegar ao destino. Eu falo sempre do GPS, porque o GPS é uma boa forma de dizer, olha, a vir à direita, vir à esquerda, dá voltas à rotunda. Eu acho que é uma forma divertida até de explicar. Mas antes de explicar que eu gosto muito da ideia do GPS, mas antes de explicar que uma mulher ser boa amante é muito mais fácil do que um homem ser boa amante. Porque se eu fizer de exatamente da mesma maneira a 30 homens, 20 homens, eles gostam daquela maneira. A mulher, cada uma tem as suas especificidades. É um botão muito difícil, é um botão até muito frustrante para ela. É um botão mesmo difícil. Há mulheres que, e há dias que nós não conseguimos atingir o orgasmo. E então, muitas vezes, até para não se magoar o marido, e eu sou completamente contra, simula-se um orgasmo. Portanto, e há dias em que nós temos o clitóris mais sensível numa zona, outros dias é mais o perineu, outros dias é mais aqui, é mais ali, e se não houver uma comunicação até durante o próprio ato, ele não consegue proporcionar o Mas prazer à Porquê, mulher. porquê é que há muitas mulheres a quem não apetece mesmo? Porque há muitas Ah, pessoas que dizem não me apetece, lá vem a dor de cabeça, estou cansada, são os filhos, é tudo isso e não apetece. Mas quanto menos vontade vamos ter de fazer? isso é válido para homens e para mulheres. Sim, mas nas mulheres é mais forte. As mulheres têm menos desejo sexual que os homens. As mulheres têm uma coisa que nós chamamos de plasticidade sexual, que há fases muito boas e há fases muito más. E nós também temos que respeitar o nosso ritmo e ter alguém do nosso lado que respeite o nosso ritmo. Todas as mulheres, se compararmos com o homem, a esmagadora maioria tem menos desejo sexual com esta plasticidade que funciona por ondas. Agora, o que acontece muito, eu costumo dizer que os homens, quando nasceram, e isto não é uma crítica para mim, é aquilo que eu acredito, os homens, quando nasceram, nasceram com o botão que é o botão do menor esforço. Eles tentam sempre fazer tudo o que tem que ser feito com a menor energia possível. E eu acho que isso é a base do problema todo. É que nós começamos com um homem, vamos imaginar assim metaforicamente, ele dá-nos 10 rosas. E nós damos 10 rosas, e há um encantamento, e vamos jantar fora. Rosas representa tudo o que seja qualquer coisa romântica. O homem chega a uma altura que pensa assim: bom, espera, se eu lhe der só 8 rosas, como é que ela age? E a mulher cuidadora nata dá 12. E ele disse: isto é espetacular. Então eu dou 8 e recebo 12. Até se eu der 6. E E chega quando um ele dia e dá. não dá nada. Aham. Pois. E quando ela Aliás, dá 6, ela ainda dá 14. e Porque quando ela tem aquele desejo que ele volta a ser o 10 do início. E acha que dessa forma ele vai ser. Resultado, a mulher fica com tudo que seja em casa da responsabilidade mais dela, tudo que seja dos filhos da responsabilidade mais dela, e de tão sobrecarregada que está, já não tem desejo do homem. há Não há aqui desejo quando eu não admiro, não é? uma mensagem que dizia assim, e não deem, acho que era de um homem, não deem a dor de cabeça como desculpa, porque o sexo alivia mesmo a dor de cabeça. E, portanto, não o deviam fazer. Há muitas mulheres, e cada vez mais se fala da menopausa e da perimenopausa, e isso, de facto, provoca
provoca alterações, certo? Na libido, na lubrificação, portanto não há volta a dar. Há mulheres que podem passar tranquilas por esta fase, mas há outras para quem se torna mesmo difícil, certo? É muito equivalente ao pós-parto. O que acontece é, há uma redução dos estrogénios. Essa redução dos estrogénios faz com que nós tenhamos menos lubrificação e com que tenhamos menos elasticidade vaginal. Por outro lado, nós temos testosterona em doses mais pequenas que os homens. E essa testosterona na menopausa reduz. O que é que acontece? Temos menos líbido. Mas atenção, porque a mulher da menopausa, os 40 é o auge sexual da mulher. Eu já recebi senhoras que com Dá até aos 55 50, não dá? dá. Dá. Pronto. Eu acho genuinamente, e é por isso que às vezes os garotinhos gostam de experimentar uma mulher mais velha, porque ela até pode ter alguma questão com o corpo, etc., de ter tido filhos e isso, mas ela é tão segura, ela é tão confiante, que isso é muito mais excitante do que uma garota que está ali só quase a fazer favor, não é? Os homens em terapia, eu acho muita graça, chamam a estrela do mar, que é hoje em dia as É mulheres. isso. Põe esse tipo estrela do mar e é tipo, bora. Porque a mulher vê muito o sexo e é esse um dos problemas. Como a mulher está sobrecarregadíssima, vê o sexo muitas das vezes como uma obrigação. Na menopausa pode ser uma metamorfose incrível na Porque sexualidade. já não vou engravidar, porque já tenho muito menos problemas associados a isso, e, portanto posso ser mais livre, certo? Sou mais livre, sou mais dona de mim, não ligo tanto ao que os outros pensam, já conheço melhor o meu corpo. Nisso, os vibradores fazem um papel essencial a todos os níveis, até a nível de saúde, por exemplo, os lubrificantes. Mas Os fazem livros. Oh, mesmo. oh, mas mesmo eu recebi muitas mensagens quando nós, vamos lá ver, quando lançámos o Gira, lançámos também de uma forma provocatória. E nós, o primeiro produto que nós lançámos foi a coisa mais simples do mundo, que é o Pipi, que é a bruma que até hoje toda a gente fala. Isto é apenas uma bruma à base de água, portanto está perfeitamente testada, feita em laboratório, que lubrifica até a vagina. E, meu Deus, caiu o Carme e a Trindade, como é que era possível termos uma bruma íntima para usar no pipi? E vamos a uma coisa tão simples como esta, já que estamos a falar de sexualidade. Dos maiores prazeres da mulher é o sexo oral, certo? É quando a mulher mais facilmente atinge o seu orgasmo. Bem feito, é preciso que se diga. Mas do cheiro possa existir, certo? Muitos homens não gostam de fazer sexo oral, muitas mulheres não gostam de fazer sexo oral. Atenção, pôr um perfume, eu genuinamente recomendo que se coloque um perfume no ato sexual. Nós não estamos a falar de andar todos os dias, não é? Para não Claro. alterar o pH. Nós estamos a falar disto. Realmente eu não gosto da expressão, até foi aqui a colega Inês que sugeriu e eu disse, Inês, essa ideia vai ser utilizada. A Inês disse, se calhar o problema é que nós dizemos a palavra brinquedo sexual. Nós temos de perceber uma coisa: isto não são brinquedos sexuais, isto é o primeiro caminho para uma vida saudável. Certo. Exemplo, o vibrador, e já vou também ao lubrificante. O vibrador não é para vibrar só. O vibrador faz coisas que fazem bem à saúde. Diminui a angústia da mulher, porque ela demora muito tempo. Para os homens que não gostam de fazer sexo oral, ou para todas as pessoas que têm muita dificuldade em começar, aquilo faz uma lubrificação, uma excitação extra. Fortalece o pavimento pélvico Verdade. e a todos os níveis aumenta a saúde da mulher. Um vibrador não é um vibrador. Só que os homens não suportam ter um pênis maior que o deles, ou equivalente ao deles na cama, porque vão se sentir de alguma forma Ai, melindrados, mas ao assustados. início eu recebi tantas mensagens de casais a dizer: Cristina, nós só de encomendarmos foi incrível, porque só a ideia do que é que podíamos ir fazer, de que a noite ia ser melhor. Algumas mulheres disseram: eu não sei se foi da cabeça, e claro que é da cabeça, É a ideia. novidade. Claro, a ideia de que há aqui uma coisa nova, hoje à noite vai ser, vamos experimentar. Chegou, há casais que me diziam, mandámos mensagem um ao outro, já chegou a encomenda, vamos experimentar. E isso, ninguém percebe que esses estímulos podem ser de facto o primeiro passo para se ter uma relação sexual com o companheiro muito mais intensa. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro.
Nós associamos, nós temos que pensar que antigamente as sex shops eram vistas como um lugar horrível. E hoje em dia, grande parte das pessoas não consegue entrar numa sex shop. Certo? Tem vergonha ou nojo. Até porque estão lá mulheres que têm um ar pornográfico. Eu sou da altura, não é? Que se entrávamos numa sex shop, a primeira que eu fui foi assustador, porque a gente carregava, punha lá uma moeda e estava mesmo uma mulher nua lá dentro, não é? Porque Verdade. eles diziam que eram as mulheres da vida. Todas as sex shops de antigamente tinham filmes pornográficos e havia uma associação muito má. Hoje em dia, não. Se entrarmos numa sex shop, ela tem um excelente Oh, ambiente. Inês, eu quando lanço os vibradores líquidos, por exemplo, eu lanço nestas embalagens que são embalagens muito bonitas, que as pessoas Exato. podem andar com elas na mala se entenderem, era isso, para que isto não tivesse o ar que afasta algumas E não pessoas tem. de Não. experimentar, e não Sem tem dúvida. mesmo. E há muitas senhoras que partilham e não têm problemas e que me dizem, vão de férias, dizem, Cristina, olha o que eu trouxe de férias. E isso, porque de facto a embalagem só de ser bonita e de não ter o tal ar sexual com que afasta determinadas pessoas, a cabeça, nós durante anos foi-nos dito a nós mulheres que não éramos para ter prazer, que nós estávamos ali para servir o marido e só pensássemos nele e não em nós. E de repente percebemos que temos que Verdade. pensar em nós, não é? E isso é que fez a diferença nos últimos Esse é anos. exatamente um dos motivos pelos quais eu acho que a sexualidade em Portugal apenas 53,3% das pessoas diz que tem uma sexualidade moderada ou boa. A média na União Europeia é 77%, porque nós somos um país mais conservador a todos os níveis. Isto são tudo ferramentas que nos ajudam a ter uma sexualidade mais saudável. Nós não somos pessoas menos sérias se fizermos uma fantasia. Eu adoro a ideia de que entre quatro paredes, onde quiserem, desde que estejam sozinhos, que seja uma escandaleira entre eles. Vibrem, soltem-se. Mas na rua, realmente não, é um espaço que tem que ser privado. Portanto, na rua termos uma dignidade e um respeito e dentro de quatro paredes ou dentro da nossa intimidade podermos nos libertar. Na menopausa, por exemplo, os lubrificantes fazem maravilhas, porque o grande problema é a secura vaginal. Então, se for, por exemplo, o lubrificante líquido, aquele que até tem diferenças de cores e que até Certo. aquece um bocadinho, como alguns vibradores líquidos fazem, que Olha, aquece um o bocadinho. ice é dos que aquece um bocadinho. E o café tem sabor a café mesmo. E o Esse é bom para o cheirinho. sexo oral, É, o cheirinho. mas ele dá até uma pequena contração. Dá. Porque ele tem umas substâncias que dão uma pequena contração. Eu acho sinceramente que todas as mulheres deviam experimentar. Porque lá está, e termos esta conversa com os maridos, o que é que, Certo. ou companheiros, o que é que nós gostamos, como é que Mas há queremos muitas mulheres fazer. solteiras que dizem que experimentaram e que tiveram dias incríveis. Porque, vamos lá ver, fala-se muito da masturbação masculina, quase nada da masturbação feminina. E é através da masturbação feminina que muitas mulheres descobrem os seus pontos de prazer. E devem fazê-lo até para poder depois mostrar ou dizer quais são os seus pontos de prazer. Eu já tive uma senhora de 57 anos que chegou a mim e disse: Inês, eu tenho dúvidas se tive alguma vez um orgasmo. E eu respondi: se teve dúvidas é É porque que não não teve. teve. Pois. Até porque, e ela dizia, mas a mesma sexualidade é muito boa. Isto também para desconstruir a ideia do orgasmo. Nós estamos sempre demasiado focados, os homens no pênis, as mulheres no orgasmo. Não pode ser, porque quanto mais eu estiver focado, pior é. Eu tenho que tentar soltar-me, eu tenho que tentar respirar fundo, eu tenho que tentar ao máximo aproveitar cada bocadinho. Se o orgasmo vier, veio. Se o orgasmo não vier, foi bom. Agora, o verdadeiro orgasmo só é possível se uma mulher se conhecer ela própria. 8 em cada 10 rapazes de 13 anos já se masturbou. Qual é que é a estatística das mulheres? 2, dependendo do estudo. Hoje em dia, as mulheres, se masturbam, muitas vezes têm culpa. E muitas vezes não conseguem tocar-se com os dedos. Também acho interessante descobrirmos que 80% das mulheres se masturba com o chuveiro. Porquê? Porque faz ali um movimento sobre o clitóris e não há uma invasão muito grande, porque até dá um certo nojo. Muitas mulheres nem se olham, não é? E nós temos que começar a olhar para a sexualidade feminina desta forma muito bonita, desta forma que nós conseguimos trabalhar dentro de nós. E temos que conseguir dizer ao nosso companheiro aquilo que nós gostamos. E temos que partilhar cada vez mais isso, porque senão eu acho que
Nós temos que perceber que isto não tem a ver só com sexo, é energia vital, é saúde. Ter uma sexualidade boa não é um luxo, é um direito. E nós precisamos muito disso. Só que o amor quer segurança, quer estabilidade, quer coerência. E o desejo precisa de um bocadinho de distância, autonomia e mistério. E aquilo que eu acho é que se a mulher se cuida pouco, se está sempre em casa, e vice-versa, se o homem está sempre parado no sofá, a olhar para a PlayStation, perde-se a magia. Há aqui E o algumas pessoas desejo. que estão a falar dos pais e que nunca ouviram dos pais falar de sexualidade e que, portanto, era muito normal, não se falava disso mesmo. Como é que se deve falar com um filho ou com uma filha e a partir de que idade de sexualidade? Sexualidade fala-se desde que nascemos. Porque associa-se muito a sexualidade a DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e preservativos, e bananas, e etc. E aos 14 anos, que é quando os pais acham que eles vão iniciar a atividade sexual. É muito simples. Todos os meninos, por exemplo, vou aos meninos e vou às meninas. Os meninos tocam no pénis, começam a tocar. E os pais começam logo a dizer: está quieto, não se toca na pilinha então. É a primeira vez que estão a castrar. As meninas não tocam com as mãozinhas, mas começam, froteirismo, começam-se a roçar no sofá. O que é que estás a fazer? Como Logo com se um ela ar de fosse condenação, sim. a reprimir. Há pais que, quando há uma cena de sexo na televisão, mudam de canal. Porque os filhos estão constrangidos, não é? Nós temos que dizer aos nossos filhos, depois também dependendo da idade, não é? Mas a partir dos 12, 13 anos, nós temos que dizer que isto é uma coisa natural. Eu acho é que começa a haver logo uma culpabilização muito grande. Aos filhos, por exemplo, ele começa a tocar na pilinha. A gente diz: olha, amor, tocar na pilinha não tem mal nenhum. O que é teu, aliás, só tu é que podes tocar. Mais ninguém deve tocar. Já tens 5 anos, já não tens idade para isso. Mas essa é uma coisa que a gente só deve fazer quando estamos sozinhos. Certo. Isto é educar para a sexualidade. E ir educando pela vida fora para a sexualidade. Que seja vivida. Utilizam uma saia curta. Começam a dizer que os homens vão todos olhar e que os homens são uns porcos, e isto e aquilo. As miúdas começam a ter medo da sexualidade, não é? Verdade. Portanto, é tudo o que é feito e como é feito. Então, o maior problema das mulheres, por exemplo, é a culpa e a vergonha na questão da sexualidade? E estarem sobrecarregadas e exaustas. Sim. Porque por mais que digamos, as mulheres têm culpa e vergonha, todas nós, as primeiras vezes que fizemos amor foi no carro, às escondidas, a sentir-nos mal, porque se os nossos pais descobrissem que somos umas galdeiras. Nós temos, eu sou católica, eu sou praticante, eu sou uma pessoa com muita fé, mas eu também sou uma pessoa que acredito na liberdade sexual. Portanto, nós temos que perceber que todos os jovens devem se explorar e os próprios pais devem dar essa autorização. Porque os filhos precisam dessa autorização. Os filhos precisam que lhes digam: tens todo o direito a viver a tua sexualidade. Portanto, eu acredito que há várias coisas que impelem a isso. Uma é essa culpa e vergonha que também vem da Igreja Católica, não de Deus, mas da Igreja Católica. E, por outro lado, nós temos que ter noção que há muita associação a má vida. As pessoas que antigamente faziam certas coisas, se eu disser a expressão sexo anal, meu Deus, ela está a dizer sexo anal. Se eu disser masturbação, meu Deus, ela está a dizer a palavra masturbação. Portanto, ainda hoje, se for um homem a dizer, os homens dizem daquela maneira fixe, e nem acreditas o que eu fiz para a frente e para trás e para o lado. Ai, Ela mas os homens não falam uns com os outros de sexo, pois não? E as mulheres falam. falam? Falam. Mas as mulheres falam mais. Os homens não falam das mulheres deles. As Hum. mulheres deles são sagradas. E, Mas e, os borrachos, as bonitos, os homens todos, e se estão aqui a ver, eles então, sabem que é alguns verdade. estão. Têm grupos de WhatsApp em que trocam todos. Escusam-me de... Não há um homem, não há. Vocês não vão descobrir um homem que não tenha grupos de WhatsApp em que se troque pornografia. Não têm. Eu há 21 anos que pergunto. Às vezes há uns que dizem: eu nunca ponho, são eles que mandam. É isso. Pronto, e tu viste, há uns mesmo que ficam desconcertados com aquilo. Eles não querem aquilo ali. É desagradável eu estar no dentista, não é? E receber uma mulher toda nua a fazer isto e aquilo. Agora, é aquela virilidade que é uma virilidade de alguém muito inseguro. Porque se eu sou segura com a minha virilidade, eu não tenho que dizer: isto é muito fixe, Ainda agora houve um jogador do Benfica que se tramou com isso, não é? Porque enviou, ele tem 19 anos, ela era menor e, portanto, vai ter a sua penalização legal
Há aqui uma senhora Justamente. que diz: o meu não tem e eu já lhe disse que ele deve ser anormal. Esses grupos do WhatsApp. É, é, Porque há mulheres que depois têm esta descontração, o humor na salva sexualidade. relacionamentos. Salva mesmo. Oh, Inês, nós não temos muito mais tempo, até porque eu tenho uma casa dos segredos para apresentar, não tarda, e tenho que ir. Mas qual era o maior conselho que podia dar a cada mulher que nos ouviu ou que pode ouvir depois este direto a seguir que nós vamos guardar? As mulheres veem muito, e eu percebo perfeitamente isso, a sexualidade como uma tarefa, como uma obrigação. Às vezes até dizem despacha-te rápido. Outras vezes fazem estrela do mar, não tomam iniciativa. O que eu gostava de dar de sugestão Passa lá outra vez a Estrela do Mar só para as pessoas saberem o que é. é tipo, podes vir. E depois eu acho que elas até fazem um ar entediado. E estou a E às pensar vezes nas as mulheres receitas fazem uma e na coisa que roupa não. para lavar. Eu já tive mulheres que me disseram que fazem isso, que têm a lista. Os homens dizem que fazem a lista dos jogadores do Benfica para não ejacularem logo, para a frente e para trás, para a frente e para trás. As mulheres dizem que para não perderem tempo estão a organizar o dia da manhã. Não posso esquecer disto, não posso esquecer daquilo. Isto, a estratégia do homem aqui é mais construtiva. Agora, o que eu gostava de dizer é, pode-se falar tudo com o marido, mas há uma regra. Nós temos, é uma regra que é a regra da sanduíche. A regra da sanduíche é, damos um elogio sincero. Amor, eu adoro fazer amor contigo. Segundo, dizemos, acho que temos de falar mais de sexualidade. Se calhar a responsabilidade é dos dois, claro, mas também é minha, porque eu devia ter-te dito. E eu não te disse porque não tive coragem antes. Gosto mais de ser tocada assim, que vai mudando o dia. Mas por favor, continua, porque eu gosto tanto de ti. Acabamos com uma coisa boa, que quer melhorar a nossa vida sexual. E eu acho que isso depois acaba por fazer toda a diferença. Nós podemos dizer não, nós podemos falar. É como falamos. E temos de falar. Não é possível ter uma sexualidade boa sem comunicação. Oh Inês, e por isso é que a Gira, quando surgiu, foi mesmo para isto. Foi para quebrar muitos preconceitos, foi para fazer